Nós estamos aqui por conta dessa palavra do Senhor Jesus Cristo em Mateus 28, 18 a 20. Diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E também, como nós lemos hoje, mais cedo, Mateus 10, 32, 33, temos essa palavra do Senhor: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Irmã Flávia, você está aqui nessa ocasião para confessar Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, diante de Deus e também diante da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E você vai receber então o batismo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então eu gostaria de pedir a você para responder algumas perguntas. Você crê em um único e verdadeiro Deus, distinto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o qual do nada fez o céu e a terra e tudo o que neles há e os mantém governando todas as coisas? Amém. Você reconhece que foi concebida e nascida em pecado, que por natureza é inteiramente incapaz de praticar o bem e inclinada para o mal, que tem muitas vezes pecado por pensamentos, palavras e obras, achando-se de tudo sinceramente arrependida e pede perdão a Deus? Amém. A sua fé está firmada unicamente no sacrifício consumado por Cristo na cruz, na eficácia da sua contínua intercessão no céu e nas promessas que Ele deixou nas Sagradas Escrituras? Amém. Você acredita que o Senhor Jesus Cristo, sendo o eterno Filho de Deus, movido de compaixão, se fez filho da Virgem Maria, verdadeiro homem pelo poder de Deus, para tornar-se o único Redentor, Salvador e Senhor, e que Ele obedeceu a Deus perfeitamente, e na hora da sua morte na cruz, deu uma satisfação completa pelos pecados do seu povo, e que ao terceiro dia Ele ressurgiu dos mortos em sinal de estar satisfeita a justiça divina, e tendo subido aos céus, alcançou por sua intervenção a salvação daqueles que acreditam nele? Você crê nisso? Amém. Você crê também na necessidade de uma vida nova e santa para agradar ao Senhor e provar a sinceridade da fé que você declara e promete se esforçar para ler, estudar, meditar, ouvir e praticar a Bíblia como palavra de Deus, sempre dependendo, invocando a ajuda do Espírito Santo? Amém. E ainda, por último, como membro dessa igreja, você promete participar dos seus cultos, sustentar moral e financeiramente o ministério, orar por seus irmãos, amar sua família de fé, se sujeitar às autoridades nela constituídas por seu ensino e governo, enquanto essas autoridades forem fiéis às Sagradas Escrituras? Amém. Flávia, você acaba de entrar em um pacto solene, e nesse pacto o Senhor promete ser o seu Deus e também o Deus da sua descendência. Você está dizendo nesse pacto que você o aceita como o único Deus e que promete pertencer a Ele. A partir de agora, você vai desfrutar de plena comunhão com a Igreja de Deus, e por conta dessa sua confissão, nós podemos afirmar, com base na palavra de Deus, que você também é herdeira dos privilégios do pacto da graça e da salvação eterna. Você acaba de aceitar e confirmar os votos e obrigações do batismo e de declarar que você pertence ao Senhor. A partir de agora, você se separa formalmente do mundo para tomar lugar como concidadão dos santos e da família de Deus. Então, que esse batismo que vai ser ministrado seja o símbolo desse despojar-se da imundície da carne e o revestir-se do Senhor Jesus Cristo. E que todos aqueles que também fizeram hoje profissão de fé e foram batizados, tomem para si essas mesmas palavras. Nós vamos então agora proceder ao batismo. Antes, vamos ter uma oração com o presbítero Alceu.
Senhor Deus e Pai, o nosso coração se alegra nessa noite, como se alegrou na manhã, no culto da manhã, quando recebemos novos irmãos e irmãs como membros dessa igreja. E agora a Flávia está aqui diante da igreja, ó Deus, professando publicamente a sua fé. Nós agradecemos, Senhor, porque o nome dela está arrolado no hall de membros dessa igreja. Mas nós agradecemos ainda mais, Pai, porque o nome dela está arrolado no livro da vida, Senhor. E não é pelos nossos méritos, não é pelos méritos da Flávia, mas é pela ação do Teu Espírito Santo, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor encontrou a Flávia, ó Deus, o Senhor a chamou e ela atendeu ao chamado do Senhor, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, quando nós entrevistamos novos membros, nós ouvimos da boca de cada um deles que eles resolveram assumir o compromisso com essa igreja, porque aqui eles têm ouvido a palavra do Senhor e têm entendido essa palavra, Pai. Eu oro a Deus para que o Senhor nos ajude, para que nós nos mantenhamos fiéis à palavra do Senhor e não nos desviemos 1 milímetro sequer, ó Deus, porque nós agradecemos ao Senhor. O Senhor tem mantido essa igreja fiel e o Senhor tem feito chegar a cada ano novos membros. Muito obrigado, Senhor, pela vida dessa igreja e pela vida da Flávia. E eu oro a Deus para que o Teu Espírito Santo esteja abençoando a vida dela e de todos aqueles, ó Pai, que foram recebidos nessa manhã. E assim também como as nossas vidas, ó Deus, que pela ação e pelo poder do Espírito Santo, nós possamos continuar a nossa caminhada até o dia que o Senhor nos chamar, firmes na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Flávia, serva do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Quero perguntar aos membros da igreja, aqueles que estão presentes, aqueles que se alegram com a chegada da Flávia, que se coloquem de pé, por gentileza. Flávia, veja a alegria que a gente tem em receber você. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, seja muito bem-vinda, que essa igreja possa ser uma grande bênção para você, que você possa ser uma grande bênção também aqui no nosso meio, viu? Os irmãos podem assentar-se.